agosto está chegando e uma grande preocupação, ou das cabeças pensantes do país, é o tarifaço decretado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que trará sérios problemas para a nossa população, para o nosso país. A União Europeia já fez um acordo, o Japão já fez um acordo, outros países já fizeram um acordo, mas com o Brasil está difícil, porque o Brasil tem outros problemas. Quais são os outros problemas, doutor Maurício? A gente começou a falar disso e você vê como é que esse mês de julho passou rápido. Muito rápido. Já chegamos ao final de julho e esse processo que o Trump empreendeu no início do seu mandato é para fazer a recuperação econômica do país dele. Ponto. Sim. E vocês não tenham dúvida que o interesse dele é fazer a defesa dos interesses americanos. Ponto. Isso é a primeira parte. Como sempre foi o americano, né? Como sempre foi, não é diferente. Só que agora ele está sendo mais incisivo do que os outros presidentes, que eram os presidentes democratas, que eram mais tranquilos, não sei o quê. O Trump está mais incisivo nessas medidas que ele está tomando. Ele fez a taxação sobre vários países no mundo todo. Não foi exclusividade do Brasil. O Brasil estava no início desse tarifaço com 10% de tarifa e estava numa situação muito cômoda. Sim. Aí aconteceu aquele encontro do BRICS, Que foi no Rio de Janeiro. que foi aqui no Rio de Janeiro, e o nosso presidente fala de se criar uma moeda independente do dólar, para ser não só lastro das economias, como também a moeda de troca entre os países. Aí pegou o calcanhar de Aquiles do americano? Sim, porque um dos grandes produtos de exportação dos Estados Unidos é o dólar. As pessoas podem pensar, mas como assim? Ele, como detentor da máquina de fabricar dólar, como nós temos a Casa da Moeda, ele consegue influenciar todo o mercado mundial. Mesmo com o euro, né? Mesmo com o euro. Você vê que foi criado o euro, acho que já tem uns 20 anos ou mais de 20 anos. Você tinha a libra esterlina, né? Tinha a libra italiana e tinha o marco alemão. E continuou essas moedas e criou-se o euro. E o que aconteceu? Nada. O dólar continuou sendo a moeda importante para fazer as transações comerciais. Eles conseguiram acomodar o euro dentro da comunidade europeia. Bom, isso acendeu um alerta lá para a administração americana e eles vieram com tudo. A aproximação que o nosso país tem com países de esquerda e o pano de fundo dos problemas internos jurídicos que nós enfrentamos com o ex-presidente Bolsonaro, isso parece que é só mais um tempero nesse salseiro que a gente está vivendo. Só que o importante da população saber é que isso traz consequências diretas para a nossa população. Sim. Porque provavelmente nós teremos um aumento de inflação, provavelmente, se isso acontecer dessa forma, nós veremos algumas indústrias tendo dificuldade para escoar os seus produtos, e isso vai fazer com que esses produtos não sejam vendidos no mercado externo, onde os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro, e isso corre o risco de aumentar a taxa de desempregos no país. Só para dar um exemplo rápido aqui, a laranja, né? Que é muito exportada. A laranja, o café, o aço, o alumínio. Agora, nós vivemos um momento, doutor Maurício, que a população como um todo, o BRICS para ela foi apenas uma reunião de chefes de Estado, ela não estão preocupados em querer saber o que está acontecendo na criação de uma nova moeda. Mas a geopolítica, ela influencia diretamente. E nesse ponto, o Senado e a Câmara Federal têm uma atuação importante junto ao Executivo. Sim.
Hoje o governo está estudando medidas para não se precaver, mas para remediar esse tarifaço que vem. Injetar dinheiro onde vai faltar, né? Mas mais importante do que remediar o tarifaço era promover uma negociação efetiva para que esse tarifaço não acontecesse dessa forma. Como seria essa negociação? Como foi a União Europeia, como foi o Japão, como foi os outros países. Mas será que a União Europeia não passa por menos problemas internos do que nós? Porque nós hoje estamos vivendo um momento, cada um com sua religião, cada um com sua ideologia, nós estamos vivendo um momento muito difícil, até de interpretação. As palavras têm que ser medidas. Tem que ser medidas. Eu, quando adolescente, eu tinha um amigo que era negão. Eu já não posso falar que é negão. Hoje está muito difícil. E está muito difícil também o judiciário. Porque a gente acompanha escândalos de o desembargador que... Teve um escândalo há pouco, um juiz que estava embriagado, atropelou um ciclista, estava com a mulher nua dentro do carro, e o cara recebeu 700 mil no ano, não sei. Quer dizer, nós vivemos uma situação em que o poder judiciário ele tem mais poder do que o executivo e o legislativo. E eu aprendi que há uma independência. Existe uma equiparidade, né? Uma equidade. Deveria existir uma equidade entre os poderes para que o país fluísse num modelo mais tranquilo, mais harmonioso. Mas não tinha que haver uma harmonia entre os três poderes? Deveria existir. Hoje não tem. E eu fico até pensando, porque o parlamentar que hoje é de oposição ao governo, a mãe está caçada, então a gente fica sem saber. Ou todo mundo é Flamengo, ou todo mundo é Botafogo. Eu, como sou botafoguense, vou continuar botafoguense. Ninguém quer ser vascaíno nessa história. Não, minha mulher é vascaína, inclusive aquela gravação que nós fizemos com o Fluminense e o Chelsea, deu uma viralizada muito boa. Agora, realmente, o que nós gostaríamos de que acontecesse é que a paz voltasse a reinar. O país precisa de ter harmonia interna para ele crescer. Sim. O país está você de onde está assistindo, não sei se você tem a mesma percepção que nós temos, que eu tenho. O dinheiro sumiu da praça. Sim. O dinheiro sumiu da praça. Os negociantes, os empreendedores, os comerciantes, todos estão com essa mesma tônica nesse mês de julho. As vendas diminuíram. Por quê? Pela expectativa ruim do que vai acontecer. Isso é igual aquela história só uma história, tá, gente? Aquela história da empresa de avião que vai falir. A empresa de avião vai falir. Você vai comprar passagem dessa empresa? Não. Por quê? Porque talvez não haja manutenção, porque talvez não haja cuidado, Então, o boato da empresa de avião que vai falir faz com que ela perca a credibilidade. E a falência dela seja antecipada. É decretada. Nós estamos num momento em que o país vive uma confusão de interpretação, como você falou, muito grande. Muito difícil. É muito e difícil. Nós estamos com essa expectativa de que a coisa não vai dar certo. É muito difícil até porque quem tem um pouco de noção de direito fica vendo que às vezes você está sendo julgado pela última instância que não tem para quem recorrer. Esse é um problema jurídico, né? Ao qual eu não tenho tanto conhecimento, mas é uma realidade. Eu estudei direito até o 3º ano e fico pensando que nós tínhamos a primeira, a segunda, a terceira e a última instância. E ficava nessa subida e descida de décadas. Quando você é julgado pela última, você não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. E isso talvez os Estados Unidos, que tem uma justiça eficaz, os Estados Unidos pune mesmo. Muito menos leis do que nós.
Não, a Constituição tem poucos artigos, a nossa Constituição é uma coxa de retalho. Então, o que passa para a população, e eu vejo muito claro isso, a população ela não está se interessando por política, não. E esse é um problema, porque a política ela permeia toda a sociedade, toda a economia, toda a sociedade, as leis de trabalho, tudo isso vem do Congresso. A partir do momento que a população... Ou deveria vir do Congresso. A partir do momento em que a população não se interessa pela política, quem vier veio, quem chegar chegou. Esse é um problema. Então nós seremos sempre piores que tiveram aprovação popular, mas com uma falta de conhecimento do que a população quer deles ou o que eles podem fazer pela população. Esse é um quadro também que, junto com o tarifaço, que vem, nós estamos aí em agosto, temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, no ano que vem é o ano eleitoral. O ano eleitoral começa em outubro. Mas eu acho que esse tema já vai ficar muito comprido para esse bloco. Exatamente. Então ficamos com o tarifaço por aqui. Voltamos já na semana que vem, no dia 5 de agosto. Sabendo o próximo capítulo do tarifaço. O próximo capítulo do tarifaço, que pode ser que não tenha tarifaço. Tomara, Deus. Tomara. Nós torcemos pelo Fluminense. Nós torcemos pelo Fluminense. Verdade, nós torcemos pelo Fluminense. Vamos ficando por aqui e continue compartilhando e divulgando o nosso trabalho. Conexão Rio de Janeiro tem exatamente esse interesse de divulgar, informar e deixar a população sabedora de como anda o nosso Rio de Janeiro. Ontem eu publiquei uma matéria de uma colega nossa da Bandeirantes que estava em Botafogo, você viu? Aquilo foi notícia do Brasil inteiro. Mas se fosse só com ela, já seria trágico. Eu falo para os colegas o seguinte: quando for fazer pauta no celular, junta todo mundo e deixa um de vigia. É o que estão fazendo. Mas tem uma notícia boa desse detalhe aí. Porque a polícia ela conseguiu recuperar muitos celulares e fez uma devolução de quase 1.500 celulares. Que é o papo para a semana que vem também, a disputa do senhor Garotinho, do Cláudio Castro, do Eduardo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar. Até a próxima.